Ser como Jesus. Foi para lembrar, hein? Vamos lá de novo? Vamos lá, quero ver agora do jeitinho que a gente fez o mês inteiro, hein? Ficar de pé e aplaudir, viu? Só para vocês. Vamos lá? Ser como Jesus. Eu quero! Aleluia! Nós queremos ser como Jesus. Aleluia! Nós viemos caminhando neste mês com palavras proféticas, palavras vindas dos céus, ser como Jesus na sua convicção, né, na sua identidade, sabe, não estar ali vivendo, né, com duas, né, de duas formas, mas de uma forma inteira diante do Senhor, ser como Jesus na obediência, ser como Jesus na oração, né, que nós caminhamos essas 3 semanas, e hoje nós vamos terminar com ser como Jesus no propósito. Sabe, irmãos, lá na declaração, no resumo do Catecismo de Westminster, diz o seguinte, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, ou ter prazer nele, para sempre, né? Para sempre. Então, nós entendemos que o propósito principal da nossa vida é a intimidade com Deus. O próprio Senhor Jesus, ele declara isso quando ele resume os 10 mandamentos em 2. Quem sabe qual que é o primeiro grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E depois ele completa com um segundo mandamento, que é amar o teu próximo. Sabe, irmãos, isso aqui está totalmente ligado, e aqui nós começamos a compreender o nosso propósito. Amar a Deus, ou seja, adorá-lo, acima da nossa própria vida, acima de todas as coisas, amar a Deus. Mas uma vez, Jesus chegou até Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele responde: eu te amo, o Senhor sabe. E ele pergunta pela 3ª vez: Pedro, você me ama mesmo? E Pedro responde: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Sabe qual foi então a palavra de Jesus? Vai e cuida das minhas ovelhas, cuida de vidas. Ou seja, a maior demonstração de que você ama Deus é quando você ama o seu próximo. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. A maior demonstração de que você ama Deus é quando você cuida do próximo. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que essas duas coisas andam junto, e é exatamente aqui que eu quero caminhar. Lá em 1 João, capítulo 2, nos versos 5 e 6, diz assim: nisso sabemos que estamos nele, ou seja, estamos ligados nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Ou seja, se nós permanecemos em Cristo, nós precisamos andar como Ele andou, precisamos fazer o que Ele fez, precisamos ser como Jesus. John Stott, no seu livro Discipulado Radical, ele fala o seguinte: se afirmamos ser cristãos, devemos então ser como Cristo. É o que nós, nesse mês de julho inteirinho, pregamos e ministramos: ser como Cristo. Se eu sou cristão, se eu me denomino cristão, eu preciso ser como Cristo. E como Cristo agiu aqui na terra? Lógico que o seu propósito maior foi a cruz do Calvário, foi morrer a nossa morte. Mas pensa comigo, se ele não tivesse feito discípulos, ele colocaria toda a obra da cruz, né, ali numa situação que talvez não alcançaria, não seria eficaz de alcançar a humanidade. Porque ele morreu na cruz, mas se ninguém após da sua morte, que ele subiu aos céus, se ninguém pregasse a palavra, levasse o evangelho e fosse até os confins da terra, até nós aqui, a palavra da cruz, a mensagem da cruz não nos alcançaria. Então Jesus, ele deixou muito claro na sua caminhada na terra,
ele iniciou o seu ministério fazendo discípulos, né? Chamando discípulos. Ele, durante os seus 3 anos de ministério, ele treinou, ele ensinou, ele caminhou com seus discípulos. E no final do seu ministério, antes de morrer na cruz, ele enviou os seus discípulos para fazerem outros discípulos. Então, irmãos, nós vemos claramente que o propósito de Jesus na terra, lógico que era amar a Deus, mas também amar o próximo, fazer discípulos, gerar Jesus naqueles que estão ao teu redor. Irmãos, eu quero entrar então nesse assunto agora, falando sobre esse trabalho do discipulado, que era o propósito de Jesus, e usando aqui a ilustração do discipulado vertical e horizontal, aonde nós vamos compreender e vamos usar como simbolismo a cruz de Cristo e a nossa cruz. Porque lá em Lucas capítulo 14, verso 27, diz assim: aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Olha como está ligado em você ser discípulo e você então carregar a sua cruz. Entenda que cruz não é problema, cruz não é enfermidade, cruz é compromisso, cruz é responsabilidade. Então, quando ele fala, olha, se você quer ser o meu discípulo, você precisa carregar a sua cruz, você precisa assumir a sua responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Fazer discípulos, amar a Deus e amar o próximo. E agora sim, coloca para mim, né? Soltei vários versículos que é o texto base. Efésios capítulo 3, verso 18. Porque quando nós falamos da cruz, Paulo ele fala aqui, a igreja de Éfeso, usando uma simbologia muito bonita, onde ele diz assim: que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, fala assim comigo, largura, comprimento, altura e profundidade. Vamos de novo? Largura, comprimento, altura e profundidade. Ok. Vamos falar um pouquinho então sobre essas 4 referências que podemos aplicar à cruz e falar agora sobre a nossa vida, na nossa intimidade com Deus. Como eu disse, o discipulado ele começa num discipulado vertical, ou seja, um discipulado de você com Deus, Deus te discipulando, Deus agindo na sua vida. Como que esse vertical, esse discipulado? Começa com o seu comprimento, o comprimento da cruz, né? A cruz, né, ele tem o seu comprimento. O que isso quer dizer? Que há uma totalidade, o comprimento total da sua vida tem que ser dedicada a Deus. Ou seja, não existe uma vida que é parcial. Esta área aqui, eu não quero que Deus se meta, que Deus não se intrometa aqui, porque isso aqui pertence a só mim, eu que decido nesta área. Não tem como dividir a nossa vida em secular e sagrado. Nós temos que ter a nossa vida por completa, em todo o seu comprimento, ou seja, todos os anos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja nas amizades, seja na internet, em todas as áreas nós temos um compromisso com Deus. No comprimento nós temos que carregar essa cruz no seu comprimento, na sua totalidade da nossa vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Depois ele fala sobre a altura. Comprimento, então, estaria aqui a cruz, ela estaria aqui, nós poderíamos ver o comprimento, ou seja, a totalidade da sua vida, de anos e também de áreas, mas altura, agora essa cruz, ela é colocada de pé, para que possa dar altura. E aqui eu quero te dizer algo que nós temos falado muitas e muitas vezes, e que em nome de Jesus, que isso entre no seu coração e nunca mais saia. O homem, o ser humano, lá no Jardim do Éden, ele foi criado por Deus. De que forma? Deus fez um boneco de barro, pegou do pó da terra e fez o homem. Mas depois que ele fez o homem da terra,
ele soprou o espírito de vida. Entenda então que o homem, ou seja, eu e você, o ser humano, é feito da terra, mas recebe o Espírito de Deus. Ou seja, o ser humano é o único ser nesta terra que tem as duas partes, material e espiritual, física, terra e do reino espiritual. Nós temos a carne que é feita do pó da terra, mas nós temos o Espírito que veio de Deus. Então, irmãos, se nós temos esses dois lados, terra e céus, significa na altura que nós podemos conectar o céu com a terra. Ou seja, é através de você, meu irmão, que aqui está, que é um cristão, que é um discípulo do Senhor Jesus, é através de você que os céus irá se manifestar na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, porque você tem as duas essências, da terra e dos céus. É você, meu irmão, que através da tua vida, que Deus vai mover na terra, porque você tem contato com a terra e tem contato com os céus. Por isso a altura, porque toca os céus e toca a terra. O ser humano é o único que pode fazer isso, que toca os céus e que toca a terra, porque nós temos as duas essências. Então, irmãos, na altura nos fala sobre liberarmos a presença de Deus, o reino de Deus na terra. Mas para que esta cruz ela possa ficar de pé e tocar os céus e a terra, ela precisa ter o comprimento, ela precisa ter altura, mas ela precisa ter profundidade. O que significa profundidade? Eu quero colocar aqui a profundidade como aquilo que está sustentando esta cruz de pé. É a parte da cruz que está debaixo da terra, enterrada ali de uma forma oculta, mas que sustenta esta cruz. A profundidade na vida do cristão, aqui nós estamos falando desse discipulado vertical, ou seja, é a sua vida, o seu tempo a sós com Deus. É aquilo que é secreto, que ninguém vê, que está debaixo da terra, mas que sustenta essa cruz de pé. É a tua vida de oração, é a tua vida de intimidade com Deus, é a tua vida. Sabe, irmãos, é importante nós entendermos algo, porque o nosso caráter, ele é firmado no secreto. Nós podemos, de uma forma visível, nos apresentar, com muitas e muitas coisas, qualidades, mas é no secreto que revela quem realmente nós somos. Mais ou menos assim, o Instagram é a tua vida pública, mostra tudo bonitinho, mas no WhatsApp, no secreto, aonde às vezes você não deixa nem a sua esposa, o teu esposo ver, nem teus pais verem, lá no secreto do WhatsApp mostra quem você é. Quem está entendendo? Naqueles grupos, naquelas conversas, naqueles vídeos, lá mostra quem você é, no secreto. Se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer ser como Jesus, você precisa ter comprimento, totalidade da sua vida, altura, tocando os céus e tocando a terra, mas precisa ser tudo isso sustentado por uma vida de intimidade com Deus. Não só na presença de todos, mas lá no secreto que está debaixo do solo que sustenta a tua vida. Quem está entendendo? Falamos então de comprimento, falamos de altura, falamos da profundidade desta cruz. Mas essa mensagem tão linda, até agora falamos do discipulado vertical, Deus agindo na sua vida. Mas é bem verdade que também existe um discipulado horizontal, aonde há uma responsabilidade, é amar a Deus no vertical, mas amar o próximo. E Jesus nos mostra na cruz do Calvário este amor, com braços abertos naquela cruz mostrou a sua largura, aonde havia um bandido, havia um ladrão ao seu lado,
E Jesus pôde ministrar na vida dele e dizer assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Porque ainda na cruz, Jesus estava também tocando em vidas na sua largura. A minha pergunta agora: se você é discípulo de Jesus, de que forma você está tocando as pessoas que estão ao teu redor? Que você está tocando, de uma forma positiva ou negativa? Você está transbordando sobre pessoas, você está liberando aquilo que você está cheio. O Salmo 23 diz assim: unges a minha cabeça com óleo. O que acontece? Se você é cheio da presença de Deus, você vai transbordar sobre as pessoas que estão ao seu lado o quê? Presença de Deus. Mas será que no nosso dia a dia, será que nas nossas redes sociais, será que nos nossos círculos de amigos, o que nós temos transbordado sobre eles? Palavras negativas, palavras maliciosas, intrigas, discórdias, murmuração. O que nós temos transbordado? É fácil, é só olhar a sua rede social e veja as suas postagens, o que você tem compartilhado, o que você tem escrito, aquilo você está transbordando. A questão é, você transborda daquilo que você está cheio. Se você está cheio de coisas deste mundo, você vai transbordar coisas deste mundo. Se você está cheio de malícia, você vai transbordar nas suas conversas malícias, piadas obscenas, palavrões. Se você está cheio de mágoas, de amargura, você vai transbordar esse azedume sobre os outros. Mas eu quero, em nome de Jesus, ter uma igreja que esteja cheia da presença e da glória de Deus. E nós vamos transbordar para todos que estão ao nosso redor, nas nossas redes sociais, nos nossos amigos. Nós vamos transbordar a presença de Deus. Este é o discipulado agora horizontal, irmãos. Mas para que você possa discipular, você precisa receber. De que você está tocando, como que estão as suas rodas de conversa. Sabe, irmãos, você somente irá biblicamente discipular se você tiver vida com Deus. O horizontal, ele é sustentado pelo vertical. Se esse horizontal não está dando certo, não está fluindo, é porque o vertical está fraco, não há profundidade. Mas em nome de Jesus, esse mês inteiro nós pregamos sobre isso e vamos continuar pregando, porque essa é a nossa essência. Nós queremos ser como Jesus. Eu não quero transbordar de mim mesmo. Discipular, irmãos, não é fazer dois de você. Por melhor que você seja, por melhor, pegando a melhor referência, né, um pastor, homens de Deus, o reino de Deus não precisa de dois de você. Sabe por quê? Porque assim, gente, se eu pegar esta folha aqui e for tirar uma cópia dela, a cópia, ela já vai vir já meio apagada, algumas palavras às vezes fica com dificuldade de ler. Mas se eu tirar uma outra cópia agora da cópia, aí então que eu não consigo ler quase nada, porque ficou fraca, ficou cheia de falhas. Porque cópias de cópias. Se eu gero alguém parecido comigo e essa pessoa depois vai gerar, é cópia de cópia, vai chegar uma hora que não vai funcionar, não vai dar certo. Mas se nós entendermos que essas cópias têm que partir não de mim, mas partir sempre do original, ou seja, todos nós copiando do Senhor Jesus, sendo cópias de Jesus, então não se perde. Sabe, irmãos, só olhar, por exemplo, para a vida de Davi, a maior referência que nós podemos ter de um homem segundo o coração de Deus, um homem, sabe, que amava Deus, que amava a obra, amava o templo. Ele fez uma cópia, seu filho, Salomão. Só que era uma cópia de Davi, ou seja, Salomão amava também, quis construir o templo como o pai dele quis, enfim.
Só que como uma cópia já veio com algumas rasuras, algumas falhas. O final da vida de Salomão, ele traz um monte de mulher, se apaixona por um monte de mulher, e essas mulheres vêm de outras terras, com outros deuses, começa a entrar a idolatria dentro do reino. Por quê? Porque a cópia da cópia já fica cheia de falhas. Aí veio a outra cópia, os filhos agora de Salomão. O que aconteceu com eles? Dividiram o reino no meio, reino do norte e reino do sul, porque eram cópias de cópias de cópias. Eu não quero cópias de Samuel, eu não quero cópias de Joel Vion, eu não quero cópias de Mário de Oliveira, eu quero cópias de Jesus. Todos nós copiando a Jesus. É bem verdade que muitos, estarão vindo até Jesus através de você, através do ambiente, através das amizades, através do louvor, através, enfim, de pessoas. Mas nós precisamos ensinar essas pessoas de que elas não podem nos ter como esse original. Todos nós estamos vivendo para e pelo Senhor Jesus. Porque pessoas que vêm por amizade, uma hora vai se frustrar com alguma amizade e vai embora. Pessoas que vêm por causa de uma menina ou de um menino, uma hora vai frustrar e vai embora. Pessoas que vêm e estão na igreja por causa de música, de um louvor, de um ambiente, uma hora vai acabar desagradando de alguma coisa e vai embora. Mas se essas pessoas que vieram por esses motivos tiverem um encontro real com Deus, a vida deles serão transformadas e nunca sairão da presença de Deus. Amém, igreja? Então, irmãos, o discipulado é isso. É entendermos que nós levamos esta mensagem e queremos conectar as pessoas a Cristo. Agora, irmãos, Jesus mesmo, ele fez isso. Jesus mesmo, ele chegou para os discípulos: olha, vocês vão me seguir, mas entenda uma coisa, daqui a 3 anos eu vou embora. Vocês precisam estar conectados nele. Porque se vocês ficarem conectados só em mim, vocês vão desanimar de tudo. Mas se vocês estiverem conectados em Deus, no Pai, vocês vão permanecer firmes no seu chamado. Tem pessoas às vezes que estão conectados em líderes, aí fica esse mimimi, esse choramingo. Se conecte em Jesus, que pode vir o que for, você não desanima, você permanece firme com Deus. Irmãos, Jesus, ele disse lá em João 17, 18, assim, é uma oração de Jesus, ele falando com o Pai: assim como tu, ó Pai, me enviaste ao mundo, também agora eu os envio a este mundo. Jesus enviou os seus discípulos para fazerem discípulos. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu não sou um pastor, eu não sou um missionário. A Branca foi enviada. O chamado, a ordem, ide por todo mundo e pregar o evangelho, isso aí é para a Branca, que foi lá para o Timor-Leste. Isso aí é para o pastor Samuel. Isso aí é para um líder. Eu sou um profissional liberal, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu trabalho. Isso não é para mim. Sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós focamos na ordem errada, que não é a principal, e usamos como desculpa isso, porque nós focamos aonde? No id. Não é para mim, isso é para quem está indo, é o id. O foco não está no id, o foco está no fazer discípulos. Este id, na verdade, seria melhor indo. Como assim? Sim, Deus te deu liberdade para você escolher a sua profissão. Você deve buscar em Deus essa direção para o seu propósito aqui na terra. Deus te deu liberdade para escolher com quem você vai casar. Deus não interfere nessas decisões, você toma. Mas tem algo que Ele deixa definido. Você precisa fazer discípulos. Você precisa gerar pessoas em outras pessoas. Gerar Jesus em outras pessoas. Não importa a sua profissão, não importa onde você trabalha, você precisa gerar Jesus nas pessoas que estão ao teu redor, no seu trabalho, na sua escola,
na academia, na roda de amigos, na família. Se você é discípulo, você compreende a largura da cruz, que você precisa tocar em pessoas. Quem quer ser como Jesus, dá um glória a Deus. William Temple, ele escreveu algo que eu achei fantástico, que eu quero comentar com vocês, e aqui eu encerro. Ele disse assim: não adianta, ele ilustra isso com a pessoa de Shakespeare. E ele diz assim: não adianta me dar uma peça como Hamlet ou Rei Lear e me dizer para escrever algo da mesma forma. Shakespeare pode escrever dessa forma, eu não posso. Eu não sou Shakespeare, era algo dele. Não me adianta também me mostrar a vida de Jesus e me dizer para viver uma vida como a dele, porque Jesus, ele era capaz de viver assim, eu não posso. Porém, se houvesse de alguma forma o gênio Shakespeare vir e entrar em mim e através de mim escrever as obras, aí conseguiria. Assim como também, se o Espírito de Deus vem sobre mim, então eu posso viver como Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé, igreja? A chave é esta: se nós queremos tocar nas pessoas, a única forma de tocarmos gerando Jesus nela é estar transbordando de Jesus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Você precisa falar como Davi: unges a minha cabeça com óleo, porque eu quero, Deus, transbordar. Eu não quero uma unção que seja suficiente para que eu possa viver bem, para que eu possa resolver os meus problemas, para que eu possa me sentir bem. Não, eu quero a presença de Deus na minha vida de uma forma transbordante, aonde todos que estiverem ao meu redor serão também tocados por essa unção. Quem quer ser cheio do Espírito Santo nesta noite, transbordar de Deus? Quem quer, levante sua mão bem alto assim. Você pode então agora, com as suas mãos levantadas, começar a adorar, começar a buscar dessa presença. Nós temos aí uns 5 minutinhos para buscar a Deus, para ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Ora candalama xere candalabadalabaia. Ei, Espírito Santo, e enche esta igreja. Enche agora esta vida, enche este homem, enche esta mulher, enche este jovem. Deus, nós queremos sim no cumprimento ser como Jesus, na totalidade, em todas as áreas, em todos os anos da minha vida. Eu quero, Senhor, ser também, ó Pai, na altura. Eu quero tocar nos céus e tocar na terra. Eu quero trazer o reino de Deus para a terra. Eu quero, Senhor, na profundidade. Eu quero, Senhor, viver uma intimidade profunda com o Senhor. Mas eu quero também esse discipulado, ó Deus, vertical, horizontal. Eu quero tocar, ó Deus, em vidas. Eu quero ganhar almas para Ti, Jesus. Eu quero ver a minha família sendo alcançada. Eu quero ver os meus colegas sendo alcançados. Para isso, sejam cheios do Espírito. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que quer, meu irmão, sabe, mergulhar nessas águas do Espírito Santo, se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vamos terminar esse culto aqui em oração, em busca. Vem aqui, vem cá, corre para cá, vai para cá, vem ser cheio da presença. Há unção, há um rio de água viva correndo deste altar. Quem quer mais de Deus, quem quer ser cheio do Espírito Santo,